Lula, Delcídio e outros 5 viram réus acusados de tentar obstruir a justiça. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público e transformou em réus o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-senador Delcídio do Amaral, o ex-chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, o banqueiro André Esteves, o advogado Edson Ribeiro, o pecuarista José Carlos Bunlai e o filho dele, Maurício Bunlai. Eles são acusados de tentar obstruir a justiça, tentando comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Pouco depois da publicação desta reportagem, a TV Globo procurou a assessoria do Instituto Lula e aguardava uma manifestação. A denúncia foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal no começo deste ano, mas o ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Lava Jato da Corte, determinou que fosse enviada para a Justiça Federal de Brasília depois que Delcídio foi cassado no Senado e perdeu o foro privilegiado. Na ocasião em que Delcídio deixou de ser senador, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo que o processo fosse enviado para o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo da Lava Jato na primeira instância, por entender que havia conexão dos fatos com o esquema de corrupção que agia na Petrobras. Janot ponderou que parte dos denunciados, como o José Carlos Bunlai e o filho dele, Maurício Bunlai, e o próprio Severo, já são alvos de processo no Paraná. Advogados de defesa dos acusados, no entanto, contestaram o pedido do envio ao Paraná. O banqueiro André Esteves, um dos denunciados, argumentou que o suposto crime foi cometido em Brasília. Já o ex-presidente Lula afirmou que o caso deveria ir para a Justiça Federal de São Paulo porque fatos narrados ocorreram naquele estado. O ministro Teori Zavascki reconheceu que o que permitia que o inquérito seguisse no Supremo era o foro privilegiado de Delcídio, mas depois que ele foi cassado, o caso deveria continuar na primeira instância, frisou o ministro. Mas ele entendeu que o próprio Supremo já decidiu que não há a chamada prevenção para o que não se referir especificamente à corrupção na estatal. Segundo o ministro, a definição do juízo que deve tocar o caso deve ser feita conforme o local onde o crime foi cometido. Conforme o ministro, os delitos ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, com preponderância desta última, porque onde desempenhava o ex-parlamentar sua necessária atividade. Teori Zavascki também frisou que foi em Brasília que o filho de Severo, Bernardo, gravou a conversa que deu origem à descoberta da trama. É isso aí, Brasil. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos.